Então, o diabetes tipo 1, nós sabemos que ele é menos prevalente e o diabetes tipo 2, ele é mais prevalente. Então, qual o tipo de diabetes nós encontramos mais na nossa população? Qual é que tem maior prevalência, que tem maior incidência também? Não é só prevalência, mas também incidência. O diabetes tipo 2, tá? Lembrando que o diabetes tipo 1, ele é menos prevalente e ele acontece principalmente em crianças e adolescentes. Enquanto o diabetes tipo 2, adultos e idosos. E nós temos aí, né, com o advento da obesidade infantil, um aumento progressivo do diabetes tipo 2. Algumas provas já têm cobrado isso. Então, cuidado com o exceto, com o porém, entretanto, somente, nunca, né? O diabetes tipo 2 nunca acontece em crianças e adolescentes. Falso. O diabetes tipo 1 nunca acontece em adultos e idosos. Falso. Pode acontecer? Pode. Menos comum, mas pode acontecer. Então, atenção aí. Bom, no diabetes tipo 1, qual é a característica fisiopatológica que marca essa doença? Característica fisiopatológica é a deficiência total de insulina. Ou seja, quanto que eu produzo de insulina? Zero. Nada. Tá? Então, eu tenho um processo de destruição das células beta-pancreáticas, que são células que produzem o hormônio insulina, que tiram a quantidade de açúcar em excesso no sangue e traz para dentro da célula. Esse hormônio, insulina, ele está totalmente inexistente no nosso organismo, quando temos o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2, eu tenho uma resistência ou uma deficiência dessa insulina. Eu posso ter uma insulina produzida que tem uma resistência, né, e não consegue se ligar à glicose para ser transportada, ou eu posso ter uma deficiência relativa, ou seja, o meu pâncreas não produz a quantidade necessária para a diminuição dos níveis glicêmicos, tá? Então, essa é a principal diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2. Lembrando, ao contrário do que disse a questão, a diabetes tipo 1 tem um início abrupto e com sintomas mais graves, enquanto o diabetes tipo 2 ele é insidioso e tem sintomas mais brandos. O que é isso? Quer dizer que o diabetes tipo 2 ele não acontece de forma abrupta, de forma rápida. Ele vai acontecendo com o decorrer do tempo, devido ao quê? Devido medidas de estilo de vida, né? Então está muito relacionado a medidas de estilo de vida não saudáveis. Então o diabetes tipo 2, ele está muito relacionado à questão do MEV, né? Que é mudanças no estilo de vida. E o diabetes tipo 1 normalmente ele é abrupto, né? Nós temos sintomas mais graves. Normalmente, quando que o meu paciente descobre que está com diabético tipo 1? Ele descobre que está com diabetes quando ele entra num quadro de cetoacidose, né? Que a gente chama de cetoacidose diabética. Então, normalmente, a descoberta do diabetes tipo 1 se dá em quadros agudos, em quadros onde o paciente apresenta desidratação, confusão mental, associada a um quadro de acidose, beleza? Então, nós temos aí essas diferenças. Lembrando que o diabetes tipo 1, ele tem o tipo 1A, tipo 1B. Tipo 1A, a gente sabe que é uma doença autoimune, onde o organismo, ele destrói as células beta-pancreáticas responsáveis pela produção da insulina. E nós temos os casos do tipo 1B, que é de causa idiopática. O que significa? Significa que ainda não se tem muito esclarecido as causas da destruição das células produtoras de insulina. No diabetes tipo 2, quais são as causas? Estilo de vida, sobrepeso, sedentarismo, dislipidemia e hipertensão arterial. E aí eu te faço uma pergunta. Entre esses dois, qual apresenta a maior taxa de mortalidade? Isso aqui já foi cobrado em prova,
tá? E a diabetes que tem maior índice de mortalidade, por incrível que pareça, é o diabetes tipo 2. Mas por que, Vitor? O diabetes tipo 2 é o diabetes que tem o maior índice de mortalidade entre os tipos D. O diabetes tipo 2, galera, ele acomete principalmente idosos e adultos. E normalmente essa população, elas têm comorbidades associadas. E a questão do idoso, nós temos também a questão propriamente dita da idade, do envelhecimento. Então, um organismo com comorbidade, um organismo idoso e envelhecido, ele vai ter mais dificuldades de responder às demandas, né, hiperglicêmicas do que um jovem ou uma criança, que muitas das vezes, que ao desenvolver essa diabetes tipo 1, não possui comorbidades e é um organismo que está em alta resposta, em alta hemostasia. Então, por isso, no diabetes tipo 2, nós temos maiores taxas de mortalidade, ok? Vamos continuar aqui a nossa questão? Isso daí, Lila, tá certinho, diabetes tipo 2 é a que tem, então, maior prevalência de mortalidade. Sintomas clássicos da diabetes.